Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, o primeiro Radar de 2022. São 12h17, 6 de 1 de 2022. Eu queria mandar publicamente, eu sei que ele assiste o programa, os meus parabéns para o meu querido amigo Thiago Bizzi. Eu sou fã de alguns poucos profissionais, né, como o William Marques, o Vlad, o Fábio Figueiredo, o Igor Gramiani, André Moraes, André Ranafará, né, galera que já fez live comigo, inclusive, Antônio Montiel, e também Thiago Bizzi, que sempre me prestigiou quando fazia operações públicas, quando reinauguraram o Educacional. Eu fui o convidado de honra lá, fizemos uma live, eu, ele, o Stormer e o Leandro. Não é que era uma live com vários professores, não. Me convidaram para reinaugurar essa parte educacional que é explosiva, importante, maravilhosa. Eu fui aluno do Leandro e do Stormer em 2005, no Hotel Intercity ali em Moema, tenho orgulho disso. O Bizzi, quando estava em São Paulo, participava dos meus encontros ali na região de Moema, Itaim, e ali que nós nos conhecemos, o William Marques também. Então, meus parabéns, aniversário do Thiago Bizzi. Ele é muito discreto, eu nem sei se ele aprova eu estou falando isso aqui, mas parabéns ao Bizzi. Quem quiser deixar, inclusive, nos comentários os parabéns ao Thiago Bizzi. Ele assiste e é um cara humilde e altamente capacitado profissionalmente. Ele nem tem ideia da grandeza que ele tem no mercado, né? Ele é muito maior do que a própria humildade dele o deixa reconhecer, né? Um camarada de excelente caráter, profissional do mais alto gabarito. Queridos, após Olinda, São Paulo cancela, né? Carnaval de rua. Olinda cancelou ontem, né? Então não vai ter carnaval de rua em São Paulo. Eu me exponho aqui sempre, não tô nem aí. Eu não tenho medo de expor as minhas opiniões, meus pensamentos. Eu sou a favor de cancelar o carnaval, como está sendo feito. Tem profissionais que são inclusive questionados, eu não sei, veja bem, não, eu sou a favor do cancelamento do carnaval por questões sanitárias. Dificilmente tem algum profissional de mercado mais pró-mercado do que eu, mais pró-economia do que eu. Só que assim, você tem que ser inteligente e racional, então sou totalmente a favor do cancelamento. Fazer o carnaval em 2002 seria algo estúpido, imbecil, irracional, irresponsável. Então tem que cancelar mesmo, senão pessoas do mundo inteiro virão para cá e vai ter uma série de variantes. O Brasil passaria a ser o epicentro da Covid do mundo, sendo que hoje é o maior exemplo de combate à Covid no mundo. Por quê? Porque nós temos a melhor logística para vacinação e os profissionais de saúde são maravilhosos. Isso eu falo desde o início da pandemia. Enfermeiros, médicos, auxiliares, técnicos de enfermagem, pessoal de recepção de hospital, de posto de saúde, são pessoas maravilhosas que Deus colocou aí para... A Cristal tá aqui comigo, deixa eu pegar ela no colo, inclusive, aqui. Todos os vídeos ela quer participar, que é a cachorrinha aqui. Se ela não participar... Ela nem late, mas quando vai gravar ela late. Tá no meu colo aqui, eu vou colocar ela em cima da mesa que ela adora. Então ela deu um oi aí pra vocês, pessoal, a Cristal. Então é isso, eu sou a favor do cancelamento do carnaval. Quem pensar diferente de mim, detona aí nos comentários. Quem for a favor também. E eu exponho sempre as minhas opiniões de forma sempre forte, sem mimimi e sem me esconder. Essa é uma característica da minha personalidade. Cristal, só não derruba meu energético aqui de açaí. Então vamos aos estudos. Bom, falar primeiro do mini índice, né? O mini índice chegou num patamar que já tinha ocorrido na virada de novembro para dezembro, né? No dia 30/11, mais especificamente. Só que naquele momento fechou mais perto da máxima do que da mínima, né? Então, digamos que a gente vivencia neste momento o pior momento da queda. Só que aí tem algumas coisas. Primeiro, né, ontem a gente acertou os racionais nos últimos N pregões aí. Só que é aquela história racional de tiro curto, não é para swing trade, são trading ideas, não são operações, que vão voltar sim em breve a operações day trade. Então a gente tem nesse momento mais ou menos equilibrado aqui um livro de ofertas. Então eu falaria em compra agora a 102,370, né? Então a gente usaria um racional de compra a mercado para entregar onde? Então vejamos aqui, está formando, se fechar assim, um arame,
Se subir um pouco mais e fechar dentro da banda, teria o padrão fora da banda, dentro da banda. E nós temos o Marubozu ontem, que na minha visão é uma barra de exaustão. Agora, independente disso, hoje nós estamos atentos. Se a gente não perceber uma reação, algo que justifique a manutenção da exposição comprada, carteiras nós manteremos, mas aí nós encerraremos momentaneamente o mini índice para tentar entrar num preço médio menor. Mas eu acho que isso não vai ocorrer. Então, falando aqui, pessoal, do intraday, por exemplo, né? Nós temos uma formação de fundo, forte volume, né? É uma simetria em V que remete a 104,465, com potencial de bater 104,695, 105,310, porque aí são degraus, né? Que o mercado iria galgando, digamos assim, que ele iria rompendo para chegar no objetivo final da simetria em V, que seria 105,785. E com potencial de 107,245 em poucos pregões, bastando para isso, na minha opinião, romper, firmar, consolidar o preço acima da média de 21. Né? Qual que é a máxima de hoje? 102,970. Eu acho que daqui a pouquinho vai testar. Ok? Então, se a gente fizer uma conta, ó, 102,970, né? Menos o nosso racional 102,360, você está falando numa operação de giro, se a gente tivesse numa imersão, numa sala, ou até pelo Telegram, 610 pontos, acho que vai bater. Eu acho que vai bater antes da gente acabar de gravar, inclusive. Então eu vou prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Vamos ver como é que foi o humor do pessoal que acompanha o nosso trabalho diante de um dia de queda mais forte como ontem. Né? Então vamos lá. Almir Lima, querido amigo, o Almir está conosco há muito tempo aí, desde o início do canal. Olá, professor, saúde, paz, bastante resiliência, paciência para nos guiar sempre. Pessoal, paciência, resiliência, disposição ao trabalho, ao estudo, dedicação, amor aos alunos, ciência da minha responsabilidade, do meu dever, eu tenho de sobra, transborda aqui, né? E quando o mercado alinhar os astros e começar a subir, a gente vai trabalhar muito educacional, a gente vai surfar, vai fazer live, vai fazer day trade. Por quê? Porque vai ter uma tendência definida. Então, assim, todas essas qualidades aqui eu tenho de sobra a ponto de transbordar. Só que o mercado tem que alinhar os astros, né? Lá fora, por exemplo, o fez, nós temos inclusive carteira internacional. Aqui no Brasil ainda não, por razões, cada hora é uma história, né? É revolta de funcionalismo público, aí é o presidente que liga pro médico e diz que vai morrer, e aí vaza um negócio e derruba o mercado. É o Moro, que eu sempre falei que pode ser candidato ao Senado, que falou que não seria, que seria a presidência, mas agora diz que vai ser ao Senado. Quer dizer, o Brasil passa por um momento bastante delicado, mas quando começar a subir, os fatores negativos, eles geralmente são, digamos assim, colocados a menor, né? Os drivers negativos são praticamente ignorados e os positivos sobressaem-se. Então eu vou dar uma olhada aqui em VIAC, que o nosso querido amigo pediu. Um forte abraço a ele e a toda a sua família. E Almir, eu tive um grande professor chamado Almir, então toda vez que você comenta, e eu fico muito feliz com a sua presença, eu lembro desse querido professor que eu tive no ensino médio, nome de gente boa. VIAC, rompimento falso de 28,67, uma simetria em V comprida a 32,28. Barra elefante, mercado trabalhando na parte alta, oportunidade de compra técnica. Por quê? Temos um topo anterior a 32,28, média de 5 sendo testada e respeitada, e o corpo aqui desse candle barra elefante. Compra na veia. Certo? Muito bom. Querido amigo Carleto, vamos lá. Grande professor Wagner Cartano, sim, estou sumido, estive por muito tempo focado nos meus estudos e trabalho, porém sempre de olho em nossa querida análise gráfica. Então você está que nem meu filho está estudando para concurso, é investidor, mas não está tão focado no momento. Ele foi a mesma coisa do meu amigo Samuel, que assiste o programa que eu encontrei ontem ali no condomínio The Office, né? Eu fui lá entregar controle, chave de uma sala,
que nós alugamos. Encontrei meu querido amigo que acompanha o programa, falou: Wagner, meu momento agora é comprar, deixar, tô focado no trabalho, assim como meu filho também. Então são 3 pessoas com a mesma pegada no momento, né? Espero que esteja tudo bem com você e sua família, e assim como temos um feliz 2020, por aqui tá tudo certo, Carleto, e que 2020 seja o melhor ano de todos para todos nós. Ele pede se eu posso estudar BPAC, claro. Vejo ativo encostando em um suporte mensal nos 18,64, apesar do possível pivô de baixa no semanal. Lembro dos ensinamentos da maneira de pensar antagonista, assim como observar a floresta em vez das árvores. É isso mesmo. Um forte abraço, fica com Deus, você também, que Ele possa lhe prover toda a sorte e sucesso que você sempre merece. Valeu, fico muito feliz e honrado. Nada resiste ao trabalho, né? Só que o aluno ele tem que tomar cuidado com a alavancagem no day trade, termo, tudo. E aí dá tudo certo, né? Apesar de ser um momento turbulento, mas que será superado indubitavelmente. E Bob ultimamente está mais política que qualquer tipo de investidor, é aquela história que eu falo. Eu vou citar um exemplo aqui, Carleto, só eu vou fazer a BPAC e vou citar um exemplo. Esse ativo, JBSS3, me trouxe muitas críticas na época, eu fiz uma operação pública com ela, que pouca gente lembra, mas eu faço questão de lembrar, porque o pessoal lembra de Gerdau, Via Varejo, que multiplicou 3, 4 vezes, a JHSF que multiplicou 3, 4 vezes, mas a JBS ela não foi um tropeço meu, mas ela foi um ativo que me trouxe muitos contratempos, porque nós entramos na operação pública, o ativo chegou a bater 466, a gente estava com médio, a gente foi baixando o médio, eu não lembro se a gente baixou para 6 e pouco, 7. Eu até brincava, se der para fazer um churrasco, tudo bem. E o que eu dizia para os investidores naquele momento? Aí o pessoal me detonava, criticava. Como eu não me escondo das minhas responsabilidades, daquilo que eu faço, eu estou lembrando um caso aqui que foi um caso problemático para mim. O ativo caía por quê? Porque os irmãos batistas, né, aqueles 2 anjinhos que o demônio colocou na terra, eles estavam sempre à frente de tudo que ocorria com a empresa, e além de envolver política, envolvia a polícia. E o que eu dizia para vocês? No momento que a JBS, né, isso não faz muito tempo não, foi recente, no momento que a JBS não tiver mais ligada à polícia nem política, ela multiplica por 5, 6, 7, 8 vezes. O que ela fez? Saiu aqui de 466 e ela foi a quanto? Quase R$40. Então é isso, né? Então, muito inteligentemente, você matou a charada. Tem política no meio. Quando tem política e polícia, né, aí fica muito difícil do investidor honesto, trabalhador, técnico poder operar. Amanhã, aquele repique dos gringos para respeitar gap diário no EWZ, uma vez que a fronteira do gap se torna a resistência mais forte a ser quebrada, pelo que me lembro. Perfeito, então o que eu vou fazer? Eu falei da JBS, eu vou falar de BPAC que você pediu. Né, vou atender de imediato aqui. E mais uma vez um estudo excepcional que você fez, está cumprindo praticamente uma simetria em A. E ela está perdendo realmente de 19,50, cruzando até as médias no mensal, só tem candle vermelho. Só que é algo exótico, né, uma heresia esse ativo trabalhar nesse patamar. E sim, no semanal está acionando um pivô de baixa 19,50. Qual que é o grande lance do ativo? Passar a trabalhar acima de 19,50. Porque ela anula esse pivô, parece uma barra de exaustão, né? Agora, professor, tem um sinal mais técnico para eu comprar o ativo, alguma coisa do gênero? Não. Nesse momento você estaria comprando baseado em distância para média, que é um sinal técnico, mas não tem um candle, por exemplo, uma figura, e você estaria comprando com base em assimetria, um ativo descolado dos seus fundamentos, que tem muito mais potencial de subir do que de continuar caindo. Então, por exemplo, eu faço um trabalho ou vendo um imóvel, entra R$500 mil na minha conta. Colocaria tudo em BPAC de olhos fechados. Colocaria a ordem lá e faria a locação. Se eu tivesse esse capital. Se tivesse 1 milhão, colocaria? Colocaria. Tivesse 2 milhões, colocaria? Não. Daí se eu tivesse 2 milhões, eu colocaria metade em BPAC. E o restante nessa belezinha aqui, ó. PTBL3. Que é também simplesmente um escândalo
né? É como você ir no McDonald's e comprar um Big Mac a R$1, né? Muito barato. E creio que no caso de Porto Belo seja possível que nós tracemos uma linha de retorno, aí já seria um sinal. Inclusive ela faz parte de carteira e eu tenho um ativo em um dos nossos portfólios. Certo? Querido amigo Arthur Souza, sempre aí conosco também, praticamente desde o início do canal. O que ele diz ali? Boa noite, professor. Acho que estamos na UTI hoje, uma tentativa de indivíduo. Boa. Se amanhã a barra de hoje não for absolutamente negada, concordo plenamente com você, falei disso no Telegram, ou pelo menos colocado em xeque violento, concordo plenamente, assina embaixo. Fazendo, por exemplo, um poderoso piercing line pattern, que é o padrão penetrante, concordo plenamente com você. Só que aí teria que ter aberto em baixa, né, para cobrir o candle, já abriu um gap de alta e preencheu. Acho que será o caso de jogar a toalha e esquecer a compra, concordo plenamente com você. Se os 100k não segurarem, vai bater o desespero geral, o mercado tende a descer, é possível, para os 94. A grande questão nesse caso é se o suporte seguraria, porque estamos perdendo a mínima do ano passado. Eu tenho para mim que não, que os 94k não segurariam essa onda de racionalidade se ela vier de fato. Rezando muito por boas novas para o pregão de amanhã, mas confesso que essa altura eu sou muito mais pessimista do que otimista. Bom, aí já vem o pessoal querer vir no embalo aqui, falar bobagem, eu não vou, aí você vai ser retirado aqui do canal. Boa tarde, professor Wagner, tudo bem? O Carlos Flá, querido amigo. Professor, que mercado cansativo. Vou colocar aqui, ó, já está no 103. Lembra que eu falei que buscaria o 103 já, né? Então, a gente falou no racional a mais ou menos ali nos 360, correto? 390 por ali, e já está aí 600, 700 pontos acima. Então, se fosse um racional de day trade, numa sala, um giro, a gente teria acertado novamente. Mas como eu comentei, né, eu acreditava na busca pela máxima do dia, e está rompendo a máxima do dia. Se ficar acima de 102,970, pelo menos uns 30 minutos, provavelmente vai buscar 103,500 ainda hoje. Então vamos lá ver o que o nosso amigo Carlos Flá tem a dizer, sempre somando, contribuindo conosco. E pessoal, assim, quando o mercado caminha a favor do meu racional, tem alguns alunos que vêm e me colocam como um guru, como um mestre, como um semideus. Não sou. E quando o mercado cai, tem alguns que vêm para me criticar como se eu fosse o responsável pela queda, ou enfim. E também não aceito, né? Não sou um nem outro, sou um trader igual a vocês, nós somos irmãos de batalha. Eu sempre tive a humildade de me colocar como irmão de batalha no mesmo nível de todos, tendo o privilégio de liderar os grupos neste momento. Como já segui profissionais em vários momentos da minha trajetória na renda variável. Então não sou nenhum nem outro, nem 8 nem 80, sou irmão de batalha. E outra coisa, ninguém aqui segue só um profissional. Eu já fiz essa pesquisa, em média seguem 3 ou 4, alguns 5 profissionais, o que menos seguia 2. Né? Então a opinião ela é formada pela média, então o investidor ele consulta as pessoas que ele acredita que tem algo a entregar e forma a sua opinião e opera. E é necessário que ele assuma as responsabilidades pelos seus atos, é isso que eu tenho a dizer, né? E para eu formar a minha opinião, eu tenho casas de research que eu assino no Brasil, no exterior, profissionais que eu converso, alunos, eu formo a opinião e não transfiro a responsabilidade para ninguém, correto? Carlos Flá, boa tarde, professor Wagner, tudo bem? Tudo ótimo, Carlos. Professor, que mercado cansativo, mas seguimos em busca de bons ventos. Professor, sabemos que institucionais estão vendidos no mercado e pressionando a nossa bolsa em patamares surreais. Agora, seria liquidez dada pelos estrangeiros no mercado para fomentar essas vendas? Carlos, eu até comentei hoje no Telegram, né? Fiz um áudio especial, que os estrangeiros compraram quase 15 bi no mês de dezembro, mas foi dinheiro velho, não foi dinheiro novo. Né, porque o fluxo cambial, eu acho que eu fiz uns stories no Instagram, ele foi negativo, e fortemente negativo na semana passada e no mês passado. Então tem que vir grana nova de fora, né, o dólar vai sinalizar isso daí pra gente, além da compra por parte principalmente dos fundos de investimentos. Institucionais estrangeiros sempre foi um clássico, digamos que os estrangeiros
precisam de reforços. Professor, desculpa a descontração, mas me permite comentar. Vendo e ouvindo seus estudos como sem face, você comentou sobre uma terceira via para a política e até brincou não se candidatar. Eu tenho uma teoria: se Ronaldo resolver o problema do Cruzeiro, será a pessoa certa para resolver o real. É uma possibilidade, por que não? Né? O que me diz, grande abraço, professor, está difícil o mercado, mas vamos ver se será batalha. Deus no controle sempre. Eu acho que o Brasil precisaria de um choque de realidade, né? De repente um grande desportista, um artista, mas aí ele teria que ter um bom vice e uma boa equipe. Né, na área econômica, de infraestrutura, poderia dar certo sim. Mas pessoal, sabe o que eu penso no frigir dos ovos? Apesar de ter admiração pessoal e concordar com muita coisa, eu acho que o Ciro Gomes não seria um bom presidente pelo seu temperamento e alguns pensamentos radicais, mas ele é altamente capaz, intelectualizado e uma pessoa que eu admiro, mas eu acredito que não seria a pessoa ideal para ser presidente. Mas eu acho que se ganhasse Sérgio Moro, principalmente com o apoio do MDB, né, tendo Temer como vice ou um ministro, por exemplo, seria uma combinação fantástica. Eu acho que o ex-presidente Lula com o Alckmin seria uma combinação fantástica. Seria um governo mais moderado, como o presidente Bolsonaro também mantendo a sua equipe e fazendo algumas pequenas trocas ministeriais e de cargos, se for possível, né? Se a política deixar, seria um ótimo presidente. Então, quem ganhar, eu acho que vai ser um grande presidente para os próximos 4 anos, a partir de 2023. Eu acho que vai ganhar Lula, Alckmin, Bolsonaro, que vai escolher seu vice, ou Moro, se tiver um apoio forte do PMDB, especialmente se for o ex-presidente Michel Temer, que os empresários apreciam muito o mercado financeiro. Eu acho que qualquer um dos 3 que ganhar será um presidente excelente e vai revolucionar o Brasil. Então esse é o meu pensamento no momento. Estou realmente bastante otimista. Vamos dar uma olhada aqui no comentário do nosso querido amigo Alex Soares. Soares, acho que você é do ABC como eu, de São Bernardo, correto? Então nós teremos um presidente excelente, seja quem ganhar, a partir de 2023. Um feliz 2022 para você e família, para você também. Hoje, dia 5 de 1, 14h48, o mercado está complicado, só que ela queda lá fora tudo sobe. Você não acha que lá fora a Europa já está dando topo nos gráficos quando começarem a realizar que pode cair mais ainda? A minha visão... Só um segundinho aqui que eu já volto, pessoal. Só um segundo. Pessoal, tô aqui de volta. Então, o que eu acho? Eu acho que lá fora vai ter teremos correções no caminho, mas a tendência prevalecerá e o Brasil vai tirar o atraso logo logo, queridos. É o que eu acho. Rafael Catani. Professor, temos um enforcado no diário de Embraer. Qual a sua opinião? Catani, eu já fiz uma operação pública em Embraer. Em BR3. Também deu suor, mas depois deu lucro. Não é um enforcado, porque para ser enforcado ele teria que ser o candle que tivesse marcado aqui a máxima, né, do movimento. Mas é praticamente isso, perdeu a mínima. 24,88, estou sem Embraer na média. Lembra que eu comentei que eu não compraria Embraer aqui? Mas se ela viesse na média assim, então para mim está num ponto interessante de compra. Mas eu compraria fatiado, compraria meio lote hoje e amanhã o restante no final da sessão. Aí o nosso querido amigo Douglas Henrique. Boa noite, professor. Por favor, Amer 3 e Lame 4 agora. Ontem, inclusive, eu passei em frente a uma lojas americanas de rua. A gente é acostumado a ver essas lojas de americanas nos shoppings, né? Era Submarino, BTOW. É diferente da Lame, que são lojas americanas, que eu vou comentar a seguir. Eu penso que, olha, hoje a minha preferência é Grupo Mateus, né? Mas a Mer 13 eu compraria também, acho uma boa, né? Arrefecimento de juros, qualquer sinalização positiva na curva de juros é um ativo que pode reagir fortemente. Eu acredito na empresa e trabalharia comprado. Agora, por exemplo, entre as duas, né, Lame 4 e Americanas,
eu compraria a Lame, né? Eu acho que é um ativo mais forte. Você tem como comprar descontado ambos, né? Eu acho que a Lame é mais robusta. E tá deixando o sinal de fundo, padrão de alavanca, Arami, se fechar assim individualmente o candle é um martelo. Ó, vamos lá. Ó, o Rocco comentou, deixa eu ver aqui o comentário do Dário Eduardo Zopo Júnior. Com todo respeito, Vossa Senhoria merece, mas falar da vitória do Ladrão seria bom para o mercado. Para acabar com tudo de bom que você fez é para não, Dário, assim, eu tô falando de uma opinião política, né? Na verdade, eu acho que eu nem falei isso do. Eu acho que você leu o meu pensamento, que você fez o comentário de alguma coisa que eu falei agora, né? Eu não tô falando. Eu acho que a política é um jogo, é um tabuleiro complicado, né? Não é porque eu fiz um comentário, por exemplo, que o meu trabalho, um comentário político, que o meu trabalho, né, se você tem esse pensamento, mas eu acredito que eu tenho a minha liberdade de expressão, né? Eu não sou a favor do Lula, não sou a favor do Bolsonaro, eu sou filiado ao Partido Novo, se vocês quiserem saber, né, que eu acho que não vai ter um candidato expressivo, eu não concordo com a candidatura, eu acho que o Partido Novo, ele poderia sim fazer algum tipo de aliança. Eu não concordo com esse radicalismo, né, em ser tão politicamente correto assim, porque você tá num jogo, você vai no jogo de futebol, ninguém vai fazer carinho em você. Tem paulada, tem contato físico, é a mesma coisa da política. Então você não pode querer jogar futebol de salto alto. O que eu acho assim, ganhando Lula, Alckmin, Bolsonaro ou Sérgio Moro, vão ser grandes presidentes. Se eles são corruptos ou não, se eles são isso, aquilo ou não, o presidente não governa sozinho, pessoal, quem governa é o Congresso, né? Sejamos realistas. Então eu acho que eles vão conseguir fazer bons governos, eu estou otimista com o Brasil. Mas em nenhum momento eu falei que eu não tinha falado antes de hoje que a vitória do Lula seria boa para o mercado. Eu acho que qualquer candidato que ganhar vai ser bom presidente, é o que eu penso, né? Agora eu não posso, por exemplo, Dário, por um comentário que eu fiz, ser julgado profissionalmente como professor, né? Mesmo porque eu tenho a minha liberdade de expressão. Eu acho, por exemplo, que o Ciro Gomes, apesar de eu ter admiração pessoal, não seria um bom presidente, como a Marina não seria, ou o Emael não seria, enfim, né? E eu vou além, o Dória não foi um bom governador, mas foi um bom prefeito. Se ele fosse eleito, eu acho que ele seria um bom presidente também, porque o Brasil tem um potencial tão grande que se você tiver o mínimo de inteligência, racionalidade, de humildade, você consegue fazer um bom governo. Essa é a minha opinião e eu tenho a liberdade de me expressar. Correto? Caro professor, bom dia, nosso querido amigo Vitor. Pô, se eu não puder me expressar aqui, é só o que faltava, né? Realmente o mercado está irritante, mas quem tiver paciência como nós e da Coreia do Sul, será possível um novo racional 126K, eu continuo com esse racional, né? O mercado no exterior foi, que era uma das minhas teorias que o Brasil iria seguir, mas o Brasil é um troublemaker, cria problemas, e a partir do momento que parar de criar problemas, o negócio vai, né? Exatamente, fomos muito bem, ó, ganhamos muita grana tanto na compra quanto na venda durante os momentos do ano passado, tenho ciência disso, estávamos mal acostumados para tudo dava certo, vamos voltar, a gente vai trabalhar para isso, né? Putz, aí... Então, quer dizer, eu vou ocultar aqui, porque assim, quando o pessoal quer tumultuar, não vai somar nada, né? Então aí eu vou, como não soma nada... Por exemplo, o comentário do Dário é respeitoso, eu vou deixar, mas eu não concordo. Agora, comentários que o aluno vem com mentira, faz conta errada, tudo para tumultuar, não vai somar nada, então não vou... E outra coisa é que nós somos um grupo, né, fechado, então... Se tem alguma coisa para falar, fala comigo, né? Mas, por exemplo, colocou coisas que não vão somar, conta errada, esse tipo de presepada, propaganda, eu não vou deixar ficar aqui no canal, porque o pessoal vai tumultuar, não vai somar nada. Né? Muitas vezes até comentários infantilizados, meio abobalhados, então aqui não. Se fosse para aguentar aluno com chilique, com capricho, eu trabalharia vinculado a banco, asset, corretor e estaria milionário só com isso. Eu abro mão disso porque nós somos idealistas, né? Então, como aqui não tem patrocínio, a gente não mama na teta de banco, corretora, governo, asset, eu tenho independência para fazer as coisas como eu acho que elas devem ser. O dia que for para conviver com esse tipo de situação,
que eu acho que dificilmente vai acontecer, eu pego um patrocínio aí e vou viver na praia. Como muitos influencers o fazem e não estão nem aí para o aluno. Então, pessoal, índice de consumo tem tudo para formar um fundo por aqui, está bem esticado, longe de média. Hoje seria um sinal, mas esse sinal teria que ser confirmado amanhã. Índice de energia também. No caso de índice de energia, nós temos aqui um fundo a 72,488. Como está acima, a gente pode considerar assim um rompimento falso. Se fechar sobre essa LTA, reforça o sinal. Índice de materiais indo bem hoje, né? O índice de materiais não desceu. Foi uma correção no tempo e deve reagir a partir da média, está formando sobre ela um arame. O índice de setor imobiliário deixa aqui também um sinal na parte baixa do Marubozu, que eu entendo que é uma barra de exaustão. E o IFNC é um sinal importante. Se fechasse agora, nós teríamos um arame de fundo, mulher grávida em japonês, e também uma pinça de fundo, uma vez que as mínimas estão justapostas. A gente vai para o Small 11. Small 11 também deixando o sinal de fundo. Por exemplo, né, eu vi alguns comentários de grandes influencers hoje falando sobre Small 11, né? Eles comentando que não, que a Small 11 no momento não é um grande negócio, daí eles colocavam as teorias de juros. Cara, isso daí tá tudo no preço já. Né? Tudo isso daí que a galera tá falando, que Small 11 não é um bom negócio e tal, já tá no preço. O mercado vai começar a precificar o futuro. Então, é bom comprar Small 11 quando a 103 ou comprar aqui em cima a 150, 160. É? Se o ativo voltar para o preço, ela vai subir. Ela tá valendo 2/3 do valor, né? Então você pega o ativo a 103, for a 152, 140 que seja. Né? Então o momento é onde? É aqui em cima ou aqui embaixo para comprar? Você pode até não acertar o olho da mosca, mas está comprando descontado, com margem de manobra. Aí nós temos a Bolsa de Xangai. Né? Deixa aqui um sinal de fundo. Japão acabou derretendo, seguindo as bolsas americanas, mas talvez seja uma exaustão também e volte a subir. O minério de ferro está naquele devagar e sempre, está acima do CLTB, cumprindo a simetria em V, né? E a tendência é que rompa 129,45 e busque 137,60 nos próximos pregões. Deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui ou se eu anotei alguma coisa para falar para vocês aqui. Na verdade, eu estou vendendo um automóvel. Aí ontem fiz vídeos, tudo que o rapaz pediu, daí ele ficou de ver. Eu falei para ele assim, olha, eu vou começar a gravar daqui. Ele gosta que responde na hora, tá certo ele. Aí eu fiquei esperando umas 2 horas para ver se ele vem para fechar o carro. Na hora que eu começo a gravar, ele manda um áudio. Sendo que ele nunca mandou um áudio a primeira vez. Então assim, infelizmente ele vai aguardar. Então eu vou avisar para ele aqui. Vou dar uma boa tarde, que eu sou educado. Estou em gravação, já falo com você. Assim que terminar, falamos. E ele vai comprar o carro, porque a minha intuição nunca falha. Depois eu falo para vocês se sim ou não. Forte abraço. Muito bom. O petróleo, né, ele foi atraído por esse gap que eu comentei aqui embaixo. Falar, por exemplo, que o petróleo está forte e a compra agora é mole. O difícil é você falar em compra aqui nos $69, agora está 82. Então tende a continuar subindo, com correções no meio do caminho. Esse gap também atraiu o WTI, né? Lembrando que o Brent é a principal referência para a Petrobras. Os títulos de 10 anos norte-americanos dispararam, né? Rompendo inclusive essa LTB. Imagina, por exemplo, muitos alunos que seguem o nosso trabalho aqui, muitos não, talvez uns 20, 30 alunos operam os títulos norte-americanos. E o que eu falei para eles, eu respondi por e-mail hoje. Porra, o stop tá aqui, ó. Você pega esse topo aqui de maio, aqui tá o stop. Ou você coloca abaixo da mínima de hoje, para quem está comprado. O índice Nasdaq.
Aparentemente está formando um ombro, cabeça, ombro invertido, e esse candle aqui é um candle de inflexão. Mas precisaria penetrar pelo menos um pouco do Marubozu de ontem para não ficar trabalhando bem aqui na base. Aí nós temos o S&P, né, que sinaliza, após fechar o gap aqui, sinaliza a reação. E o Dow Jones, né, que fez máximas históricas sucessivas, não. Mas ele está num topo anterior, aqui é 36,189. E eu acho que pode formar um fundo por aqui, sim. Aí vamos colocar na tela aqui o VIX, que é o índice do medo do Volatility Index, disparou. Se perder a média de 21, desce de novo, na minha visão. O BZQ, que vai mais cedo ou mais tarde tocar a CLTA. Inclusive nós temos um gap para atrair preço para baixo. EWZ, que o nosso querido amigo tinha pedido, né? O EWZ veio numa região de fundo. Se fechar mais ou menos assim, forma um arame, a mulher grávida em japonês, aí nós teríamos, pessoal. Percebam que, primeiro, né? Situação número 1. Nós teríamos aqui fundo, fundo, fundo aqui distante. Um 3 rios ou fundo triplo. Situação número 2. Nós teríamos aqui um arame. Situação número 3. Nós temos topos mais baixos, né? Então nós teríamos um triângulo descendente, cujo rompimento é um fortíssimo e raro padrão de virada de inflexão. Bolsa do Reino Unido está corrigindo, né? Na esteira da queda americana de ontem, né? Isso no Reino Unido, na França. Reino Unido, França, Eurostock 50 também. Né? Inclusive veio bem colado aqui no estopo anterior. Aí nós temos o índice DAX, que está caindo mais forte, tinha tocado uma região de resistência absolutamente normal, pode até cair um pouco mais, fechar gap ou subir média para encontrar com preço. Pessoal, e vejam que no índice DAX houve um bebê abandonado de fundo sobre uma LTA, então jogou o preço violentamente para cima, né? O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, eu vejo um ombro, cabeça ombro invertido meio torto, mas é válido. Individualmente, esse candle se fechasse agora seria um spinning top. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ainda trabalhando de forma errática aqui. Mas parece que nós temos um ombro, cabeça, ombro. Será realmente um ombro, cabeça, ombro? Deixa eu agradecer meu filho aqui que a gente está com o lance de uma senha aqui na internet, mas a gente vai descobrir. É sempre melhor deixar do roteador. Foi trocado e nós não sabemos agora. Queridos, Ibovespa em dólares. Provavelmente fundo duplo. Né? Se subir um pouquinho mais aqui, fica com cara de arame. Vamos observar o milho. Né, o milho, se romper a CLTB, ele entra num território comprador. Mas a compra de ouro foi aqui embaixo, né, desrompimento falso do fundo. E vamos... Ó, viu como a gente acertou o racional do mini índice, né? Era ali nos 350, 360, tá dando o quê? 700 pontos, né? Mas eu acho que vai além, eu acho que o mini índice vai buscar uns 103.500 ainda hoje. Mas o racional estaria já materializado, completo, tem mais pressão na compra inclusive. Aí a gente vai colocar na tela agora a Ambev, né? Ambev eu não vejo como um bom negócio no momento. Entre a compra e a venda eu compraria, mas não é um ativo que me empolga, B3 SA3. Eu entendo que é uma situação favorável à compra. BBS3, indubitavelmente, uma situação escandalosamente favorável à compra. E pessoal, sabe, enquanto eu traço suporte, sabe uma história engraçada que aconteceu comigo aí no final do ano? Eu fui jogar na Mega Sena da virada, quem sabe? E se eu ganhasse, eu acho que eu colocaria praticamente tudo em bolsa, até mais que os 80%. E aí alguém cadastrou um e-mail no meu CPF, deve ter feito um cadastro lá. E eu queria dar os parabéns pro pessoal da Caixa, eu fui lá, fui muito bem atendido. E aí consegui cadastrar o meu e-mail, né, no meu CPF, na verdade eu nem tinha cadastro. Então fui atendido muito bem na triagem, dentro da agência também.
Perguntaram se eu queria abrir uma conta, mas não ficaram insistindo, então eu fiquei bastante feliz com o tratamento. E apesar de serem negócios independentes, isso reforça a minha visão de compra para a Caixa Seguridade, que é uma das ações que nós temos em carteira, que está dormindo, mas vai acordar, e quando acordar, acho que esse movimento vai longe. É uma das ações que a gente tem no nosso portfólio. Ok? Então, falando um pouco de Bradesco, histórica, rara oportunidade de compra. E tem sinal, fundo duplo com eixo rompido, 19,54. Itaúsa já tem sinal também. A gente tem aqui um padrão da alavanca. Compra na veia. Temos Itube 4, fundo duplo com eixo acionado. Uma situação técnica de compra, não é mais assimétrica. E nós temos Sambi 11, que está na nossa carteira, uma situação técnica de compra, não é mais assimetria, que não deixa de ser uma motivação técnica também. 30,90 é o ponto. É nada mais, nada menos que um pullback no eixo do W. Os benchmarks eu já vi, aí vejamos agora a Petro 4, aparentemente estancando a queda, uma região de suporte, então situação de compra, mas eu prefiro Enalta e Petro Rio. Então eu prefiro aqui, ó, Prio 3, e eu prefiro Enat. Né, ainda mais que essa queda de hoje. Vale 3 aqui na tela, né, subindo na esteira do minério. Tem um potencial muito grande de estourar isso aqui e replicar essa movimentação anterior. Aí poderia jogar o preço a 90, até nesse gap aqui em cima. China 11. Agora a China 11 dá um sinal mais forte de compra. Aí tem Cury. Um sinal importante também. Né, talvez uma pinça. Melnick. Idem. Local Web também. E Gerdau consolidando o fundo sobre o topo anterior. Dei um F25. Se assim fechar, deixa um forte sinal de topo. Aí deve descer a 10.875 para testar como suporte. Se perder, vem nessa linha azul, que é a minha aposta, é o meu racional. O dólar continua com ombro, cabeça, ombro vivo. Lembrando que o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moeda, especialmente iene e euro, também tem ombro, cabeça, ombro desenhado. Vamos ver o intraday do dólar, né? Nós temos aqui uma cunha de alta, que se perder a base, jogará o preço aqui embaixo, né? Na região de 5.670, mas com grande potencial de trazer o preço a 5.595, que é a base da figura. Aí temos o Ibov. Duvido, anotem o que eu estou dizendo, duvido que o Ibov vai fechar a semana em baixa. Ou pelo menos uma baixa considerável. Nesse momento, está com queda de 2,70. Duvido que feche com mais de 1% de baixa a sessão de amanhã, o semanal do Ibov. Mais que 1% eu acho que não fecha. Então, tem um ombro, cabeção, ombro invertido, padrão contrário ao dólar, inverso, né? Se subir um pouco mais, a gente vai ter um fora da banda dentro da banda. O Bova 11 a mesma coisa, fora da banda dentro da banda. Como muita gente, e aí no caso também o Arami, né, de fundo, como muita gente que acompanha os trabalhos opera de fato o Bova 11, eu vou circular aqui os possíveis ombros
E a cabeça. Tá difícil aqui. E não é monitor auxiliar, hein? Muitas vezes o pessoal fala, quando você vai traçar e dá problema, é monitor auxiliar. Não é o caso, eu estou num monitor só. Então tá aqui circulado e o mini índice, ele fez aquele movimento que nós acertamos, né? De buscar a máxima e agora ele está tentando adentrar o território aqui delimitado pelas bandas de Bollinger. E eu acho que tem muito mais espaço para subir. Eu não duvido que amanhã ele se aproxime aqui dos 106 mil pontos para fechar. E nós temos uma simetria em V, que essencialmente tem esse desenho. Esse desenho. E o primeiro V mesmo aqui, 104,465, que eu acho que já bate amanhã logo na abertura. Ok? Faltou fazer carteira ouro, imersão, pocket. Pets. Uma heresia nesse valor. Então, sem dúvida, oportunidade de compra. Finalmente está deixando sinal forte de fundo, um arame e um martelo. Grendene, exótico, provavelmente uma pinça de fundo. Honey vai surfar o movimento de recuperação da celulose, montando um fundo numa região de suporte anterior. Semin, idem. É para o alto e avante, é papel para R$10 em poucas semanas. SAPR11, oportunidade de compra. Natura, sem dúvida, oportunidade de compra no chinelo. Portobello, colocaria uma boa parte do meu ganho na Mega Sena, está aqui na linha de retorno. JHSF, ativo para dobrar em alguns meses. E Rail 3 para subir 30%, 40%, 50% em poucas semanas, a partir do momento que o Ibov começar o seu movimento de recuperação. Carteira imersão Pocket, Y-Duke, Flight to Quality, fazendo engolfo, sinal técnico de compra. BKBR, martelo e arame em conjunto com o candle de ontem. Gemate, o ativo mais descontado do setor de varejo, arame e martelo. O Smart Fit, uma das ações mais descontadas da bolsa, arame cross, sinal de fundo. Rapt, um escândalo a 10,38. Martelo e arame, vejam que tem martelo e arame em vários ativos. Santos Brasil é praticamente um arame cross. Então, quando o padrão ele é comum a muitos ativos, geralmente é um sinal que vai rasgar tudo para cima. Casa Seguridade também, soja 3, uma ótima oportunidade, ativo de graça a R$14. Então é isso, pessoal. Saúde e paz a todos. A gente acertou o racional antes da gravação, como eu comentei. E agora eu falaria num outro racional de compra a 102,850. Eu acho que busca sobe pelo menos uns 500 pontos. Então vamos dizer que ainda hoje buscaria a região de 103,350, pelo menos, ou 103,400, 103,430. Então é isso aí, um grande abraço a todos. Nos vemos por aí nos stories do Instagram. Muito obrigado pela audiência, pessoal. Valeu!